Olá e boas-vindas a mais uma exploração profunda nas ideias que moldam o nosso entendimento do mundo. A nossa análise detalhada de hoje foca em um texto denso, instigante e que promete virar de cabeça para baixo muitas das certezas que temos sobre o que nos cerca. Com certeza. E é um desafio muito bem-vindo. Nós vamos mergulhar no capítulo 3, que é intitulado Arquimaterialidade da Complexidade. Ele faz parte do título 1 da tese do pesquisador Otávio Maciel. A nossa grande missão aqui hoje é desvendar os meandres de uma seção bem específica, o parágrafo 2, sobre complexidade e leis da dependência. O objetivo principal dessa jornada é afastar aquelas compreensões mais simplistas, bem do dia a dia mesmo, sabe? Sobre o que a gente chama de realidade. E tentar entender como a matéria, o tempo e a comunicação se entrelaçam de uma forma surpreendente dentro do que o autor chama de realismo complexo. Certo? Vamos desempacotar isso porque estamos lidando com uma obra que exige abandonar muito do que a intuição dita como verdade. O que é fascinante aqui é que as fontes de hoje desafiam frontalmente séculos de uma tradição filosófica. Uma tradição que sempre colocou o ser humano no centro absoluto de tudo, né? É, o famoso antropocentrismo. Exatamente. Tipo, a filosofia moderna se acostumou a pensar que a realidade só faz sentido ou só existe plenamente quando há uma mente humana para observar, organizar e dar significado. O realismo complexo da tese recusa isso veementemente. A proposta é olhar para o mundo reconhecendo que a realidade opera, produz conexões e possui a sua própria complexidade independentemente da nossa presença. A realidade não precisa de nós para existir. Nossa, isso já muda completamente a regra do jogo. Porque quando a palavra matéria vem à mente de quem escuta a gente agora, a primeira imagem costuma ser de algo físico, concreto. Uma pedra, uma mesa, algo que resiste ao toque. Mas, logo lá na página 115 da tese, o conceito de material como objeto de estudo é expandido para algo infinitamente mais vasto. O texto diz que o material não é apenas a concretude física, e eu confesso que isso dá um nó na cabeça num primeiro momento. É uma expansão bem radical mesmo. O texto convida a gente a entender o material como uma multiplicidade virtualmente infinita de espaço, tempo, matéria. E o detalhe crucial é que essa estrutura trina é a unidade básica sobre a qual incide o nosso estudo. Mas ela não se limita à física de forma alguma. Como assim? Bom, a tese mostra que se olharmos para o extrato espiritual da realidade, a matéria que compõe esse extrato não é feita de átomos químicos, mas sim de comunicação. Ou seja, a comunicação tem a sua própria materialidade operatória. A matéria é simplesmente a unidade básica que permite o funcionamento de diferentes extratos da realidade. Peraí, deixa eu puxar o freio um pouco, porque eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Entender que a matéria não é só física é difícil. Como a comunicação pode ser matéria? Uma pedra alguém pode chutar e quebrar o dedo. Uma conversa, uma ideia não tem essa mesma concretude. Como a tese justifica isso? É um excelente questionamento. Pense na matéria não como uma coisa dura, mas como o tijolo fundamental que permite que um sistema exista. Certo, o bloco de construção. Isso. Para a biologia, a matéria orgânica e as células são os tijolos. Para a sociedade e a cultura que a tese chama de extrato espiritual, o tijolo fundamental é a comunicação, aquilo que circula, se acumula e cria estruturas rígidas como leis e instituições. Sem comunicação não existe sociedade, da mesma forma que sem átomos não existe a pedra. Ah, agora sim! E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente expande o conceito de matéria para incluir coisas que antes eram puramente imateriais, a gente precisa repensar urgentemente como essas coisas existem no mundo. E o autor faz isso resgatando um termo grego antigo, hyparchein. Ele traduz isso como pertencimento. Sim, e esse resgate ontológico é central para a obra. A tese aponta que a modernidade e certas filosofias que foram hipertrofiadas pela lógica econômica acabaram confundindo o conceito de pertencimento com propriedade. Filosofias como quais, por exemplo?
O texto cita explicitamente correntes de pensamento tanto à direita quanto à esquerda, como o liberalismo e o marxismo. E, claro, lembrando a nossa audiência que estamos apenas relatando a leitura do autor aqui de forma totalmente neutra, sem tomar partido. Com certeza, estamos apenas analisando o argumento da fonte. Exato. Segundo ele, no pensamento moderno, tendemos a achar que o mundo nos pertence no sentido de posse ou domínio. Achamos que as coisas só têm valor porque nós as possuímos ou interpretamos. Mas o termo grego hiparkein não carrega esse viés colonizador. Não significa um sujeito ativo atribuindo predicados a um objeto passivo, como na tradição kantiana. Significa um estar presente, um ser aí que existe por conta própria. Para nossa audiência visualizar melhor essa crítica ao modelo tradicional, é como se a filosofia clássica tratasse o objeto do mundo como um cabide completamente vazio. Perfeito. Aí vem o ser humano, o grande observador cheio de razão, e começa a pendurar roupas nesse cabide. As roupas seriam os significados, as qualidades, os predicados. O realismo complexo, através dessa noção de pertencimento de hiparquém, diz que o objeto não é um cabide vazio esperando a sua roupinha conceitual. É uma analogia brilhante. O objeto não é um suporte oco. Ele possui a sua própria disposição de si. É muito próximo da função do nosso verbo haver em português. Quando dizemos que há algo aqui, isso denota uma existência que não depende de quem fala. O objeto tem a sua própria agência, o seu próprio chão de fábrica ontológico, que opera suas complexidades, mesmo que a humanidade inteira desaparecesse amanhã. Isso concede uma dignidade imensa a tudo que não é humano. E isso leva a gente direto para as duas grandes categorias que a tese usa para mapear essa realidade: as categorias ontológicas da forma e da densidade. Vamos entrar na categoria ontológica da forma primeiro? E já deixo um alerta amigável para quem nos escuta: não estamos falando da forma geométrica de um vaso de argila. De maneira alguma. No vocabulário dessa obra, a forma não é um mero formalismo estético ou uma aparência. A forma é a interação dinâmica da unidade que agencia matérias e as transforma em elementos. A tese define isso como a forma da diferença de um actante. Nossa, isso é denso. Sim, e vai além. Diz que as seleções desse actante produzem tempos que retroativamente co-constituem sua própria matéria e espaço. Pausa rápida. Retroativamente co-constituem sua própria matéria e forma da diferença de um actante. Isso soa incrível, mas precisamos traduzir para a realidade. O que exatamente é um actante nesse contexto e como algo cria sua própria matéria de trás para frente? Vamos lá. Um actante é qualquer entidade que age e produz efeitos no mundo. Pode ser um micróbio, um furacão, uma corporação ou um algoritmo. A forma de uma corporação, por exemplo, não é o prédio dela. A forma é a maneira como ela se diferencia do mercado. Toma decisões, contrata pessoas. Ao fazer essas seleções ao longo do tempo, ela deixa marcas. E quando olhamos para trás, a história dessas ações, o tempo que ela produziu, é o que define retroativamente o que aquela corporação materialmente é hoje. Ficou muito mais claro. A forma é o agir contínuo que esculpe o ser. Mas essa ação não acontece no vácuo. E aí entra outra ferramenta, a categoria fundamental da densidade. Se a forma é essa dançativa de escolhas, o que é a densidade? A densidade é o que aderra o processo, muitas vezes de forma brutal. Enquanto a forma lida com agenciamento, a densidade é aquilo que constrange, restringe, admite e habilita. Se quisermos entender o que é necessário e o que é contingente dentro de um sistema, precisamos olhar para a densidade dele. A realidade bate de volta, basicamente. Exatamente. O estudo da realidade exige respeitar essa densidade, porque a realidade não é infinitamente maleável. Ela pode ser arredia e indiferente aos nossos processos cognitivos e desejos. Pensando no dia a dia, imagina um engarrafamento gigantesco numa metrópole. Alguém pode ser o motorista mais otimista do mundo, mas o engarrafamento tem uma densidade própria. Ele resiste. Ele é uma realidade complexa formada por milhares de actantes, carros e semáforos, que impõem restrições severas. Ele é totalmente indiferente à pressa da pessoa. Esse exemplo é perfeito.
O engarrafamento possui uma arquimaterialidade densa. A densidade nos ensina a humildade ontológica de que não podemos simplesmente impor os nossos conceitos sobre o mundo como se fôssemos deuses. Então, o que tudo isso significa? Temos matéria, que não é só física, objetos que não são cabides, formas que são ações contínuas e realidades densas. Para organizar tudo isso, a tese estabelece 8 premissas ou noções fundamentais da arquimaterialidade da complexidade. A primeira sugere que a comunicação é uma unidade autônoma que opera até mesmo na ausência de quem a comunicou. Se conectarmos isso ao cenário maior que vínhamos discutindo, percebemos que a comunicação tem vida própria. Pensemos numa semente. Alguém vai lá e planta essa semente na terra. A partir daí, ela começa a crescer segundo suas próprias regras. O agricultor pode ir embora, mas a planta segue o seu curso. A comunicação funciona igual. Ela se desprende do emissor e passa a atuar no mundo. Eu entendo a analogia da semente, mas uma palavra falada ter agência própria depois que sai da boca. Se eu emito uma mensagem, o sentido dela não morre se ninguém ouvir ou se eu não estiver lá para garantir que foi entendida? Aí é que entramos na segunda e na terceira premissas. A tese defende que quem consegue sintetizar as componentes da comunicação consegue se comunicar. Não é sobre ter consciência humana, mas sobre a capacidade sintética de um sistema. E a terceira diz que as condições de compreensão da comunicação não dependem propriamente nem do emissor, nem do receptor, embora sejam agenciadas por eles. Ah, então um livro perdido numa biblioteca abandonada ainda carrega a síntese da comunicação? O sentido dele não evapora só porque o autor não está mais lá. Exato. O que nos leva à sexta premissa, que diz que o sentido é pensado como uma conexão possível, virtual, um potencial de compreensão. E não necessariamente numa interpretação existencial humana. O sentido está lá, latente. Entendi. Pulei um pouco a ordem aqui, mas e as premissas 4 e 5? Elas são sobre a estrutura de tudo isso. A quarta aponta que o espaço-tempo-matéria, que é a estrutura ontológica do traço, é a unidade objetiva sob a qual o estudo da temporalidade incide. O tempo age sobre o traço. E a quinta é justamente o que já debatemos. A matéria não equivale apenas à concretude física. A física é só um caso de matéria. O que culmina na sétima noção, a estratificação da realidade. O texto faz um paralelo muito bom. Diz que tal como a complexificação contingente entre átomos físicos gera o extrato físico da realidade, similarmente, a complexificação contingente entre átomos espirituais ou comunicacionais faz emergir o extrato espiritual. Mas o que seria um átomo espiritual de forma prática? Seria a unidade básica de sentido ou comunicação num sistema. Pode ser um conceito, uma norma jurídica, até um meme. Assim como átomos de carbono se juntam para formar um corpo, esses átomos comunicacionais se aglomeram e formam a economia, a religião ou o direito, adquirindo um caráter de mundo identificável. E como todos esses estratos convivem? Porque o mundo não é um laboratório isolado. E aqui chegamos à oitava noção. Há tantas fisicalidades, interioridades e espiritualidades se sobrepondo, competindo, se aliando e se ecologizando quanto forem as emergências na realidade. É um campo de batalha e cooperação constante. Sem dúvida. Não existe um topo comandando tudo. É um cenário onde instâncias físicas esbarram em lógicas comunicacionais. O autor utiliza uma visão onde a realidade é uma símploque. Símploque. O que é isso num português claro? É um termo da antiguidade que significa um emaranhado, uma teia, onde várias coisas estão conectadas a outras, formando redes complexas de regularidades e aproximações. O clima da Terra, que é físico, afeta a economia global, que reage emitindo novas leis, que são átomos comunicacionais que tentam frear a poluição. Tudo se sobrepõe. É um mundo fervilhando de agências completamente indiferentes às nossas narrativas egocêntricas. Pensar sobre tudo isso muda nossa perspectiva de forma radical. Se aceitamos que a comunicação e o tempo operam além da esfera humana, a nossa posição deixa de ser a de diretores do espetáculo.
Nós somos apenas participantes numa imensa Simplóque. É a grande lição de humildade do realismo complexo. E isso nos leva a uma reflexão final muito urgente. Se a comunicação tem autonomia e o sentido é uma virtualidade independente da consciência, o que acontece hoje com a inteligência artificial? Se algoritmos conseguem sintetizar componentes da comunicação e gerar textos complexos sem intenção consciente, não seria a IA um novo e formidável actante? Talvez seja a prova definitiva de que a comunicação atua e impõe restrições independentemente do pertencimento humano? E é isso, pessoal. Com esta modificação do conceito de Haglund, Maciel pode falar em uma arquimaterialidade não do tempo, mas em relação ao tempo. Assim, esta categoria se torna bem sofisticada para os propósitos do realismo complexo. Deixe seu like e se inscreva para mais episódios em breve. Até mais!